Oi, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o Lives e Lives. Hoje a gente vai falar sobre a gestão pública inclusiva e a importância da gestão escolar como ponte para o AE em tempos de ensino remoto. A gente também vai tratar sobre a SRM, tá? Eu vou receber hoje a minha amiga professora Patrícia Marinho. Oi, Patrícia, tudo bom? Vamos começar. Patrícia já chegou. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho para esperar um pouquinho vocês entrarem. Oi, Patrícia. Patrícia já está entrando. Assim que Patrícia entrar, eu coloco o título da live. Bem, para quem não me conhece, eu sou Cristiane Cabral e tenho mestrado na área de educação, mas a minha formação de graduação é na área de ciência da computação. E aí depois eu comecei a trabalhar a questão humana na área de computação, porque para mim a parte técnica era muito complexa em relação ao que eu gostaria realmente de fazer como, vamos dizer assim, uma missão. E aí eu fui procurar alguma coisa que aliasse a questão técnica com a questão humana. E eu fiz um curso de especialização na área de tecnologia educacional. Patrícia já está aqui com a gente. Miri Matos já entrou. Tudo bom, Miri? Henrique também. Oi, Henrique, tudo bem? Patrícia tá aqui com a gente. Hoje a gente vai, para quem está chegando agora, conversar com Patrícia Marinho sobre a questão da gestão pública inclusiva e a importância da gestão escolar como ponte para o AE em tempos de ensino remoto, como eu já havia dito no início, né? Estou repetindo para algumas pessoas que chegaram agora. Oi, Aline, tudo bom? Então, Patrícia, a gente vai começar desmistificando um pouco das siglas, né? Sim. Ou você é quem diz, assim, pode ser que a gente queira falar um pouquinho das siglas mais para frente para gerar uma certa curiosidade. Tudo bom? Acredito, tudo bem, Cris. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente, né? É um prazer estar aqui ocupando esses espaços. A gente, enquanto mulher negra, né? Estudante, profissional, que a gente sempre é estudante, a gente está sempre aprendendo. E é muito importante e muito bom a gente ter esse espaço. Eu quero agradecer primeiramente a você, Cris, por nos possibilitar esse espaço, né? Para a gente mostrar o que a gente já vem fazendo há tanto tempo junto, que é conversando, debatendo, escrevendo sobre inclusão e estudando, né? Desde o mestrado, que a Vamos gente se aproveitar. encontrou, né? Enquanto eu vou colocando o título da live, vamos aproveitar e falar um pouco de como a gente se conheceu, tá certo? Eu vou mexer um Tá pouquinho na certo. câmera porque eu vou colocar o título. Olá, Ô, pai. Cris, o meu ainda está um pouquinho escuro. Eu estou Mas achando escuro. Eu tentei clarear, mas ainda tá, né? tá um pouquinho, A mas minha não tem problema. imagem. Assim, agora vamos conversar. Vamos falar um pouco sobre como foi o nosso encontro, como foi que. Fala um Uhum. pouquinho aí da tua versão. Eu vou colocando aqui por enquanto o. É, nós, enquanto brasileiras, né? E às vezes a gente fica pensando o quanto é incrível que a gente morou durante muito tempo praticamente no mesmo bairro, porque Cris é de Ouro Preto e eu também, só que ela é de Ouro Preto do lado de lá da Coab, e eu digo que o meu lado é Ouro Preto, mas meio que não é também. Só que a gente só foi se conhecer no Paraguai, né? Quando a gente foi na mesa, na caixa. Quando a gente foi fazer mestrado em educação lá em Assunção. E aí a gente sai do Brasil para se conhecer fora do país e depois voltar, né? Debater esse monte de coisas, estudar e voltar, e agora está fazendo essas coisas boas juntas, né, Cris? É. Então, é como Patrícia disse, né? Eu vivi praticamente 30 anos da minha vida numa região, numa vila chamada Ouro Preto, que a gente intitulava como Ouro Preto Argentina, né?
E aí, Ouro Preto tinha várias divisões. Tem ainda Ouro Preto Coab, Ouro Preto Jatobá, etc. e tal. Então, e Patrícia naquela região de Ouro Preto Jatobá. E a gente não se conhecia, né? E eu gosto de falar disso porque as pessoas que eu trago aqui sempre têm, assim, uma aproximação comigo de trabalho, de luta, de coisas que a gente quer em comum, quer, né? Então, Oi, Yara, seja bem-vinda. vai falar. Nossa ex-vice-gestora da Escola Coronel José Domingos, Olá! Que Cristina Zidanes, foi quem me iniciou, né, na inclusão. Eu estou na inclusão por causa dela. deixa eu te falar. Aí a gente tá falando assim, como a gente se encontrou, né? A gente já vivia naquela mesma área de Ouro Preto, ali da vila, né? De Olinda, para quem não conhece. Fica próximo aos Butrins, tudo. Só que a gente nunca tinha se encontrado. E aí, Patrícia resolveu fazer mestrado em Assunção e eu também resolvi fazer mestrado em Assunção. E quando chega em Assunção, a gente está lá numa sala com um monte de brasileiro e Patrícia ainda ali não sabia que ela era da mesma região. E a gente começou a conversar, a fazer trabalho juntos, a pensar em muitas coisas. Quando eu descobri que ela também era da área de inclusão, que ela descobriu que eu era da área, pronto. Aí a gente foi formando uma amizade, né? Uma amizade muito forte mesmo, que atravessou muitas coisas. Vocês não têm ideia, porque fazer dissertação, tese fora do país é uma coisa assim que a gente precisa de muita força mesmo e precisa de amizades assim que ajudem a gente nesse processo. E aí a gente se conheceu em Assunção e depois, Patrícia, quando eu já tinha ido para Córdoba, voltado, tudo, mas em Córdoba ainda, a Patrícia me disse que assumiu a gestão do Coronel José Domingos, o colégio que eu vivia tomando vacina e a gente conversando sobre isso. Né? É só um pouquinho. As Só pessoas estão reclamando da luminosidade, né? Seria bom eu mudar de lugar, talvez. Agora, o mais importante é a nossa fala, assim, nesse aspecto, porque se a gente for parar, deixa eu explicar. Quando a gente começa, não dá mais para melhorar a técnica, porque senão a gente se perde na fala. E como a gente Tá só bom. tem minutos para falar, a Uhum, gente vai postar agora com tudo que a gente tem mesmo, certo? Se você beleza. quer mover o celular enquanto você fala, tudo bem. Se não, não tem problema nenhum. A gente precisa falar aqui a proposta que a gente. Então, vamos lá. Oi, a gente, Patrícia, ela é gestora, ela está gestora, como ela gosta de falar, né? E é muito acertada essa fala dela. E Isso. a gente conheceu muito sobre a gente, porque a gente teve que enfrentar muitos debates e muitas coisas lá em Assunção, né? Sobre várias causas. Mas hoje, a causa que a gente veio falar aqui, dentre tantas que a gente tem para falar, que a gente tem, sobre a gestão pública inclusiva. Como ela chegou nesse ponto da gestão pública e em relação à inclusão? Qual foi o caminho dela? Ela vai contar um pouquinho da trajetória e aí a gente vai falar um pouco, no caso, sobre a importância da gestão escolar como uma ponte para o AEE em tempos de remoto. Nesse tempo, nesse período que a gente está vivenciando agora, o que é que a gente precisa fazer para ajudar, né, familiares, as crianças, os adolescentes, enfim, a gente vai tratar um pouco da nossa experiência e trazer um pouco do que a gente já conhece ou conheceu para vocês. Aqui não é uma questão de convidado e convidada, é uma questão de troca de conhecimento, né? Claro que Patrícia tem um domínio desse tema muito maior que o meu, mas a gente vai trocando a experiência. Eu, enquanto tecnóloga, tecnologia, cientista da computação, ou seja lá o que vocês quiserem imaginar ou definir. Na verdade, eu sou cientista da computação, mas o nome cientista assusta um pouquinho, né? Então, eu sou uma pessoa que estudo várias tecnologias e quero facilitar a vida das pessoas para que ela trabalhe melhor, estude melhor, aprenda mais em relação à tecnologia, certo? Só mais uma informaçãozinha. Tem uma interrogação aí do lado da base de comentários, tá? Nesse lado da base de comentários, essa interrogação significa que você quer fazer uma pergunta, mas não quer expor a pergunta na área de comentários.
eu não vou falar o nome da pessoa que fez essa pergunta. Porque, por exemplo, você de repente quer fazer uma pergunta, mas não quer aparecer como a pessoa que fez a pergunta. Acontece, né? Às vezes a gente tem uma dúvida e quer falar. Aí você pode clicar aí nessa interrogaçãozinha que de vez em quando eu vou olhar. Uma outra coisa é, ajuda a gente na live, porque esse conteúdo é muito importante, muito interessante. Tem esse aviãozinho, que parece um aviãozinho de papel aí, para quem é da minha época. Lança ele para outras pessoas, para que elas vejam que a gente está online agora. E eu conto muito com a colaboração de vocês, porque como a gente é ser, entre aspas, pequeno, né? Em relação a tantas mídias e tantas pessoas midiáticas aí que existem, a gente precisa do apoio de vocês em relação à nossa divulgação. Aí eu vou usar uma fala que eu gostava muito quando os artistas diziam: se você está gostando, indica para os amigos. Se não está gostando, indica para os inimigos. Mas indica, né? Indica, porque é importante para a gente isso, né? Então, Mas melhor que seja para os amigos, né? o que seja. Então, assim, Patrícia, a fala está com você. Enquanto isso, eu vou ficar tentando colocar o título da live, tá? E aí a gente vai começar com a fala sobre o funcionamento do AEE. Mas antes dessa fala, eu queria que você contasse a sua trajetória, como você trabalhou as questões, como chegou a inclusão na sua vida, e aí depois disso chegou a gestão, tá certo? Ok. Bom, Inclinação celular eu na... acendi uma outra luz ali, não sei se melhorou um pouco, né? Bota E mais tirei alguns. no seu celular. Melhorou. O rosto fica mais... Mais perto? Tá bom. Mais perto? Perto. Melhorou Pronto, mais? tá bom. Bom, hoje, assim, ensaiando um pouco a fala, né, que a gente sempre tenta, por mais que a gente esteja na carreira de professor há um tempo, mas a gente sempre planeja um pouco o antes, né, o devir da fala. E eu fiquei me perguntando quando foi que a inclusão entrou na minha vida, ou quando foi que eu decidi trabalhar com inclusão. E aí eu encontrei, assim, profissionalmente, foi quando uma aluna, lá na escola Cecília Maria, em Igaraçu, quando eu trabalhava lá, se tiver alguém de Igaraçu por aí, eu já estou, né, agradecendo a chegada, e uma menina que me quietava muito, né, ela era muito quieta, não lançava, não se relacionava, não saía para brincar, isso eu ensinava uma turma de infantil. E aí começou a me incomodar o comportamento dessa menina. E como tudo que me quieta, eu sempre vou buscar uma forma de tentar resolver, eu fui buscar. E aí foi quando eu já conhecia a Cristina, né? Tereza Cristina Zidanes, que está aí, é uma psicomotricista maravilhosa, trabalha com inclusão há muitos anos, trabalhou numa escola de referência e apoio, e hoje ela nos dá suporte na Escola Coronel como psicomotricista, como AEE e como formadora. Né? Então, ela foi me dando uns toques, né? Ó, Paty, faz assim, faz de tal jeito, vê se ela consegue assim. E aí foi quando ela começou a me instigar a fazer uma pós ou um curso em psicomotricidade ou atendimento educacional especializado. E aí eu fui para a área de atendimento, porque, na verdade, eu não pensava em trabalhar em AEE, na sala especificamente. Eu pensava em atender aquela criança que estava na sala de aula e que estava me trazendo um desafio. E aí, junto comigo, eu arrastei mais umas tantas da escola para fazer essa pós. Eu fiz a pós na FACIG, em Garaçu, que você bem conhece, Cris, que você também trabalhou lá, né, na FACIG, e fui fazer a pós. O resultado dessa pós está aqui, né? É um artigo que a gente tem nesse livro, é um artigo iniciante da minha inscrição enquanto professora de inclusão. Na época eu não era professora ainda de sala de recursos, mas a gente conseguiu registrar essas primeiras experiências, está nesse livrinho aqui, de experiências contemporâneas. Mas depois eu fiquei vasculhando a minha vida e eu descobri que lá atrás, mesmo antes da graduação ainda, eu morava num prédio onde tinha um rapazinho que ele não estava na escola, né, que ele não seguia o curso normal da aprendizagem. E hoje, refletindo, quer dizer, já há um tempo atrás, eu descobri, quer dizer, eu já trabalhava com inclusão desde aquela época, porque eu era uma das poucas pessoas no prédio que parava para escutá-lo, para conversar com ele,
para apoiar, para dizer a ele do que ele deveria fazer ou não. Então, ele me escutava muito. Então, assim, a gente percebe que o atendimento do AEE, esse atendimento especializado, ele não precisa estar restrito a uma sala, né? Você pode atender uma criança na sua necessidade ou um adulto, ele já era um adulto, mesmo no seu contexto de moradia, de casa, de trabalho, basta que você tenha esse olhar diferenciado. Agora, é lógico, para você atender na necessidade específica pedagogicamente, aí você precisa ter toda uma formação. E aí eu fui buscar essa formação e aqui estou. Ô, Paty, tu falando isso, eu vou falar Paty porque fica muito estranho. Patrícia Marinho. Falando sobre isso, eu acho que essa nasce primeiro dentro da gente, né? Eu percebo muito que a gente sabe que tem pessoas que trabalham com o que gostam e tem pessoas que não que trabalham com o que não gostam. Aí é a opção de cada um. Mas essa área, eu vejo que é uma coisa assim que nasce de um incômodo, né, da gente. Eu lembro que a gente sempre fala que te incomoda, assim, nessa área de na vida. Eu lembro que eu falava muito com os alunos sobre isso. O que te incomoda? Aquilo que te incomoda, você nasceu para girar isso que te incomoda. Então, também a mim me incomodava. Um dos primeiros incômodos que eu tive foi saber que numa sala de laboratório de informática, todas as crianças iam para a sala de informática, e eu vou fazer um contraponto, né? E apenas 2 alunos dessa sala, uma tinha uma menina que tinha visão subnormal e a outra que tinha deficiência visual cegueira, mesmo congênita, né? Porque a deficiência visual tem muitas nuances e variações. Então, só eles dois iam para a sala do AE. Então, eu disse, isso começou, né? Meu incômodo vem desde a universidade, mas isso aí foi uma coisa que me fez, disse, eu tenho que fazer algo para mudar isso. É o meu ambiente. É o meu ambiente tecnológico. Então, o que é que eu posso fazer para trazer essa criança para cá? Porque eu não quisesse que ela fosse para o AE, mas eu queria que ela estivesse no contexto. Também naquele contexto, né? Também. Então, assim, a gente se encontra nesse processo, né? Porque um ajuda o outro nessa. Eu, na parte tecnológica, dentro da sala do AE, acho feito a parte tecnológica, assim, das tecnologias em si, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, a maioria pensa que é logo digital. Nem sempre é digital. Aliás, a tecnologia é um aperfeiçoamento da técnica em si. Então, até quando você faz uma metodologia diferente da metodologia que você vai... Você já está se utilizando da tecnologia, quando você muda o seu método, né? Porque você está vendo uma necessidade e a partir daquela necessidade eu preciso mudar. Por exemplo, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? Todo mundo que é mãe sabe disso. Quando a gente a criança é bebezinha, o que a gente em geral compra? Aquela colher né, que facilita com que a gente dê a comida para a criança, ou então que a criança pegue e use. Aquilo já é uma tecnologia. Porque nesse momento a criança não vai saber usar a colher, nem vai ser fácil para a gente dar com a colher normal. Então, normal no sentido de padrão, tá certo? Pronto. E aí, a partir disso, eu queria que você falasse como é esse funcionamento do AEE e o que seria esse SRM, né? O que é o AEE primeiro e o que é o SRM e como é esse funcionamento dentro da tua experiência e dentro da tua escola. Pronto. A escola que eu trabalho é uma escola da rede de Olinda, né? A Escola Coronel José Domingos. Trabalhei muito tempo em Garaçu, trabalhei um tempo no Criança Feliz, mas eu tenho 2 contratos na rede e aí um dos contratos eu fui trabalhar na Escola Coronel como professora do AEE, né? E esse AEE, que a gente chama também de Sala de Recursos Multifuncionais, na verdade o nome do espaço é Sala de Recursos Multifuncionais. E por quê? Porque dentro desta sala ela está amparada, montada pelo governo federal, com todos os recursos, né, ou pelo menos vários recursos necessários para esse atendimento especializado.
E o AEE é o profissional, né? É o profissional que é formado em atendimento educacional especializado. Porque não é qualquer professor, não estou desmerecendo, claro, o professor no sentido geral, mas não é um professor comum, formado por pedagogia ou por uma licenciatura, que pode trabalhar nessa sala. Tem que ser um profissional formado em educação especializada. Então, é essa a formação que eu tenho. Ou quem tenha, hoje em dia já se aceita outros profissionais, com psicopedagogia, né, com psicomotricidade, mas a base mesmo, tanto que a legislação exige, hoje no início, a minha colega que trabalha comigo, no início ela tinha só psicopedagogia. Depois a legislação obrigou, tipo, né, entre aspas, que ela fizesse o atendimento educacional especializado, até para garantir a legislação, para garantir essa formação melhor, mais específica para a criança, e também para garantir os direitos que o professor também vai ter, né, exercendo. Então, nessa sala, a gente tem desde o lápis comum, com a borracha, até o computador, com braille, com libras. Nós temos um professor, uma professora de braille, Jeane Sena, é a nossa professora braillista na escola. Nós temos a professora Juliana Paula, que eu quero agradecer a acolhida. Quando eu cheguei na escola, ela quem tinha iniciado a montagem junto com o governo federal desta sala, e ela me deu todo o suporte de acolhimento, de chegada, que é importante, né? Porque uma coisa é você chegar da recém-formada da universidade, outra coisa é você entrar na teoria, na prática, com alguém te acolhendo e te mostrando caminhos, que para ela já não teve. Como ela foi a primeira da escola, ela não recebeu esse acolhimento. Então, eu já cheguei com essa acolhida. Então, nesta sala tem esses recursos, desde o monta-monta, o jogo de memória, o dominó em alto relevo, em libras, em braille, para a gente atender toda e qualquer deficiência no sentido que seja direcionado para esse público-alvo da sala de recursos. Que, na verdade, a gente gostaria de atender todas as deficiências, incluindo as dificuldades de aprendizagem, mas, infelizmente, o leque é tão grande que a lei brasileira ela teve que fazer um recorte, né? Então, a gente atende o autista, o Down, o deficiente visual, o auditivo, quem tem também altas habilidades e superdotação. É o público-alvo desta sala. Mas a gente, com um olhar humanizado e diferenciado, a gente ainda quer agregar os que nem teoricamente seria público-alvo, mas a gente acaba abraçando e acolhendo. Antes da gente Então, Paty, peraí, só um pouquinho. Antes da gente passar para o segundo item, eu vou só dar uma passada aqui para falar ou ver algumas pessoas que estão participando, que é a Miri, que a gente já falou, o Henrique, a Aline, a Tereza Cristina, Aline, Jaziel, se eu repetir, desculpa, tá, gente? Ticinha, Patrícia Sandra Neca. Beatriz, eu vi aí. Quem, Paty? Sandra Beatriz é uma Sim, professora lá da escola. eu não consigo distinguir o que é. Horto meu, Tereza de novo. Tereza participando bastante. Que bom, Tereza. Obrigada. Coelho, Eulália, tia Eulália, minha tia. Sandra Beatriz, Yara. Yara, nossa ex-vice-diretora, sempre presente. Obrigada Yara, pela participação. Cristina Zidane, a tão conhecida e famosa Cristina Zidane. Essa é gente da gente. Jaziel. Ai, meu Deus, quanto tempo, Jaziel. Não diga que eu fui sua professora, não, viu? Que aí o pessoal sabe a minha idade. Sandra, deixa eu ver. Luci Calender de Igaraçu, seja bem-vinda. Meu Deus, Gessé, meu professor, meu coordenador. Aperriei tanto Gessé na Unicap, minha gente. Pelo amor de Deus. Gessé, meu filho, saudade grande, viu? Tempo massa. Foi bom aqueles aperreios. Dida Cunha, Norma, Vânia, dona Vânia, Dida, né? Oi, maninha. Minha maninha tá por aí. Obrigada, maninha. Filha, Mônica, Gizinha. Tereza está participando bastante, viu? A inclusão é uma prática constante no nosso dia a dia, é verdade. Patrícia, você se revela a cada ação, a cada investimento nessa área. Ela está dizendo. É exagero dela agora, digo eu.
Fica quieta que a gente sabe. Se não fosse ela, eu estava ferrada. A norma está falando que o AEE só tem força quando a gestão abraça a causa da inclusão. Oh, Norminha tá aí. É minha... Jaqueline, a gente já está ficando amiga, porque Jaqueline, boa noite, Jaqueline. Ela é da professora Godoy, Antônio, muito obrigada. Letícia Galvão. Letícia, uma amigaça de iniciativa. Gente, eu estava falando, a gente precisa de divulgação. Botar o fone para ver se melhorava, mas eu fui tentar botar o fone para ver se melhorava, mas aí eu não escuto. Vou tentar falar mais alto. Dá um eco. Eu vou tentar falar mais alto. Não, tá ótimo, dá para ouvir. Mas tem gente reclamando aí que minha voz está baixa. Às vezes é o áudio da pessoa do celular dela. É? Então, gente, aumenta aí o áudio, eu boto um fonezinho aí, porque para eu falar de fone eu acho ruim. Gente, a gente só para um pouquinho para poder agradecer, né? Porque é importante. Sim. Sobrinho, tem sobrinho meu por aí. Obrigada. Gerlane. Jeane Sena, olha aí, nossa professora do AE, brailista, deficiente visual, mas enxerga mais do que eu. Eu digo lá na escola que ela se faz de cega para não mostrar serviço. Eu penso que faz tudo. Ô, Pati, a Jeane está dizendo que é verdade. A escola de referência na Metronorte, em AE, tinha como vice-diretora uma professora de AE. Eu acho que em relação a quando a gestão se envolve, a gente já sabe disso. Sim. Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu nunca fui gestora de escola e, assim, não tenho essa pretensão, porque eu acho que é uma coisa, assim, que não foi para mim, não nasci para isso. Nem eu. Gente, tudo que há envolvimento e empatia cresce. É verdade. Sabe? É verdade. Então, porque a gestão é porque é a gestão, são as pessoas. Quando a gente tem no grupo uma pessoa que não se envolve, já dá uma certa já quebra, já dá uma quebrada. Então, nessa já dá uma quebrada. A gente tem o tempo todo que se fortificar diariamente, em todas as áreas, né? A gente tem que se fortificar diariamente para poder contra o contrafluxo. Porque enquanto a gente está lutando pelas coisas da forma que a gente conhece, porque se a gente conhecesse outras formas, a gente lutava de outra forma, né? Então, se a gente conhece aquela forma e a gente está indo de coração naquele... Porque você conhece às vezes pelo olhar e às vezes pela percepção, né? Quem está fazendo aquilo engajada. Você percebe. Eu não vou dizer nem que você observa, nem olha, porque eu conheço pessoas assim com deficiência visual, que não enxergam, que são inteiramente engajadas e têm uma percepção daquilo muito importante. Pati, vamos partir para o segundo ponto agora. Sim. Seria a questão da gestão pública humanizada e inclusiva, né? Qual é a questão da participação? Como é que a gente pode se envolver nesse processo? O que seria essa humanização, né, da gestão? O que é isso? Humanizar uma gestão, o que é humanizar o outro que está ali do outro lado fazendo só por uma obrigação. Tem gente que só se acorda realmente para fazer por obrigação. Isso. Eu não sou contra isso, desde que não me interfira naquilo que eu tenho como proposta de fazer. Porque na hora que interfere no âmbito social, eu digo, sempre eu vou para falar a verdade, daquela verdade que eu conheço, né? Sem querer ser dela. Eu conheço uma verdade e estou atrás das verdades dessa área de inclusão. Então, quando uma pessoa não está engajada num processo e ela está dentro da minha equipe, eu vou dizer porque eu acho que é a melhor maneira de você lidar com isso. De você ajudar essa pessoa, inclusive, né? Enquanto gestora de escola, né? Porque eu sou gestora de outra coisa, né? Trabalhando com gente, né? Pronto. Como eu ia dizendo, eu era professora da sala de recursos e professora do ensino regular, né? Acessar a gestão nunca foi meu plano.
Mas aí, quando eu vi, sabe aquela história, caiu de gaiata no navio, né? Quando eu vi, estava. Quando eu vi, participei de uma seleção, você me conhece, sabe que eu gosto muito de estudar, de buscar. Surgiu um curso na Prefeitura de Gestão, eu disse, vou fazer. E fiz, e terminei o curso, e passei, enfim. Quando eu vi, eu estava gestora. Aí eu disse, e agora? Como é que eu vou fazer esse negócio agora? E eu sou uma pessoa que, assim, eu temo muito entrar nas coisas, porque quando eu entro, ou eu entro de cabeça, ou eu não entro. Para ficar pelo meio, eu fico meio. Acho que ficar dividido é ruim para todo mundo, né? Se tiver alguém aí do setor de inclusão, vai lembrar quando eu dizia assim, rapaz, eu não sei se eu sou desse negócio de inclusão, porque eu vejo as pessoas às vezes fazer com tanto amor, com tanto envolvimento, e eu fazia. Sempre fiz para resolver os incômodos da sala de aula, porque eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. O que eu gosto mesmo é de dar aula, é de sala de aula. Eu nunca me planejei estar no AEE atendendo aquele aluno específico, como a gente faz esse trabalho humildinho, e muito menos sonhei estar na gestão. Mas tem muitas coisas que a gente precisa fazer no AEE, como, por exemplo, apoiar o professor com o aluno na sala regular, orientar os estagiários que atendem o aluno no pedagógico, sensibilizar os professores para a questão das diversas deficiências que ele tem que lidar na sala de aula, fazer estudos de casos para poder ver como é que está o andamento da criança com relação à evolução dele na aprendizagem. Então, isso são funções do professor de AE, mas que se a gestão da escola não nos possibilitar, aí o trabalho fica muito difícil. Não fica impossível, porque se tiver uma professora de AE, como a Olinda tem muitas, né? Engajadas, dedicadas, decididas, elas furam o bloqueio e fazem. Bem, umas mais, outras menos, mas fazem. Mas se a gente tiver uma gestão junto, que compreenda da legislação, que compreenda da necessidade do aluno, que compreenda da necessidade desse apoio ao professor, que compreenda da necessidade dessa formação, que busque os recursos que muitas vezes não chega constantemente do governo ou da prefeitura, não por ruindade ou apenas por negar, mas porque a gente sabe que realmente são obstáculos, são difíceis. Agora mesmo a Prefeitura de Olinda está de parabéns, acabou de investir numa tecnologia nova, o Tix. Eu nem sei usar ainda, mas eles vão preparar, fazer formação para que a gente aprenda a usar. Então, enquanto esse recurso do governo federal não chega, a gente que está no chão da escola precisa fazer a inclusão acontecer. E como fazer isso com pouco recurso? E como fazer isso se a gestão não abraçar essa causa? Fica mais difícil ainda. Então, nós decidimos, eu digo nós, porque eu não faço gestão sozinha, né? Eu não faço essa ação sozinha, tem minha vice-diretora, Juliana Xavier, tem as professoras do AE, tem toda a equipe que gere junto comigo. E aí é como você disse, basta que um ali não compre a ideia para, às vezes, até não só se auto-sabotar, mas também sabotar o trabalho do outro. E eu tenho um exemplo bem vivo disso, assim, a professora que está aí na minha frente, Sandra Beatriz, eu vou pedir permissão para citar um exemplo dela, que ela era uma das pessoas que dizia, eu não vou dar aula com esse aluno no começo, eu não sei trabalhar para ele, eu não sei o que fazer quando ele começa a rodar na sala, um aluno autista. E hoje, Sandra Beatriz é uma das minhas professoras que mais comprou essa ideia. Já ficou com um aluno autista na sala sozinha, sem estagiário. Ela mesma dizia, não preciso do estagiário não, porque ele faz muito mais do que os alunos que a gente julga como normal, entre aspas. Então, eu não quero mais estagiário. Então, veja, que a gente, com o exemplo, a gente planta uma semente. Mas Né? veja, com esse exemplo que tu deu de Sandra, eu lembro muito, assim, porque eu vim de uma experiência e de um estudo para deficiência visual, né?
Então, quando a Cristina Camarote me chamou para trabalhar com deficiência intelectual, com os meninos que têm déficit de inteligência e síndrome de Down, internamente eu fui o que Sandra foi externamente, porque muitas vezes a pessoa não fala, feito ela falou, mas por dentro tá, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Porque Então, o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu vinha de uma trajetória desde 99, pesquisar sobre a tecnologia para pessoas com deficiência visual, né? Então, quando chegou em 2000, eu estava preparada para trabalhar com a turma com tecnologia e deficiência visual. 2001, aí aquele negócio começou a ficar bom, né? Eu digo, opa, agora eu já estou... Eu aprendia, era uma troca, né, com Ivan Newton, que até fez uma live comigo, vocês podem até ver lá no meu sim. IGTV, tem a live dele. E aí era aquela troca, né? E aprendia com eles, eles me ensinavam tecla de atalho, eu ensinava outras coisas, então ficava aquela troca. Eu me lembro que quando eu dei a primeira aula sobre para pessoas com deficiência visual, quando eu cheguei em casa, no caminho do trabalho, eu dizia: meu Deus do céu, que negócio fantástico! Fantástico esse negócio, porque eu não imaginava tanta capacidade daqueles meninos. Eu disse: eu Uhum. fui dar aula, fui receber aula. Aí, quando eu comecei a me acostumar com esse processo, o que aconteceu? Colocaram na minha sala, minha gente, 2 pessoas com deficiência auditiva. Eu disse: sangue de Jesus Cristo. E agora? Que eu sabia lidar, Fazer, né? eu estava assim, craque com os meninos, né? E agora, né? Por sorte, um dos meus alunos, até me deu saudade agora, o Austin, ajudou muito, muito, era intérprete. Então, o Austin ficava na interpretação enquanto eu falava assim, o mais explicado possível para que os meninos tinham um que Dessa leitura labial. tentavam me entender e fazia. Eu não fazia livra, o que eu fazia era munganga. Pernambucano sabe o que é isso, né? Se alguém É verdade. esse convite se espalhou para o mundo, né? Até para a África foi. Sim, está na África, no Paraguai. Em Córdoba, em todo mundo. Então, assim, essas oportunidades de, através da educação e do estudo, correr atrás disso, né? Uhum. É fácil não, viu? Não. Então, Então, aí, o que aconteceu? Eu fui, o que eu disse, nessa época era MSN. Eu comecei a conversar com os meninos, porque eu queria conversar com eles, eu queria entender o que era eles. Né? Como é que, de onde eles vinham, tudo. Só que para isso eu precisava estar fora da sala de aula nesse processo, porque às vezes no intervalo a gente, quanto professor e comunicador, a gente quer conversar com o pessoal, tudo. Eu sou assim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a conversar com esses meninos pelo MSN. E aí eu comecei a descobrir que eles formavam palavras. Então, Roberto era um aluno querido, querido. Muito tempo que eu não vejo o Roberto, acho que já tem uns 10 anos. Eu queria até, se alguém tiver contato com ele, quando ele entrar em contato com um amigo aqui. Ele, o que aconteceu? Roberto começou a conversar comigo, só que ele falava: universidade hoje não vou. Aí eu disse: eita. meu pai. Porque é como eles se Aí, comunicam, né? Sem os aí artigos, exatamente. O que eu fazia? sem as preposições. A linguagem que ele estava usando para poder trabalhar, porque a linguagem não verbal para eles, para a aprendizagem da Libras, é uma das mais importantes. É em símbolos, né? Uhum. E aí fiz um ano de Libras, como a gente conversou, fiz um ano de Libras, mas assim, aprendi o básico, porque eu queria aprender pelo menos a saudar as pessoas, dar boa noite, dizer obrigada, Eu né? ainda não consegui fazer, viu, esse curso, mas uma hora eu faço. Para você Fiz ter. uns técnicos, uns básicos, mas nada muito longo. A gente está falando isso porque tem tudo a ver com a inclusão, tá, gente? Então, assim, para a gente Sim, entender essa questão da Libras, né? Aprofundar mesmo, é de 3 a 4 anos e você tem que ter dedicação exclusiva. Eu tem precisava que. aprender, trabalhando com acessibilidade, eu gostaria de entender algumas coisas que são básicas e também saudar as pessoas, né? Uhum, Você está dentro de uhum.
eu ia para o Barbosa Lima com o Lucinês. Uhum, Fez uma amigaça uhum. enfim, te amo. Me ajudou muito. Ela me levava para dentro do Barbosa Lima, porque eu ia ter aula. Aí eu ficava numa sala que todo mundo falava em Libras e eu estava lá só. Meu Deus, e agora? Eu estava num país estrangeiro. Quando a gente chegou o primeiro dia lá em Assunção, por exemplo, num país estrangeiro em que quem estava com problema Não ali de. entendo a língua, não me sinto acolhida, né? Não me sinto pertencente. E aí eu acho que é exatamente assim que o deficiente se sente Só para quando não é fechar, acolhido, né? Fez. mas não fechei. Aí, Cristina Camarote me chamou para trabalhar com a deficiência intelectual, síndrome de Down. Aí, só para fechar, amarrar o ciclo da história de Sandra, que eu falo muita coisa, mas no final fecho, tá? Então, quando ela disse isso, eu disse, agora meu mundo caiu. Por quê? Eu treinei tanto para deficiência visual, treinei para deficiência auditiva, e agora como é que eu vou treinar para deficiência intelectual, Patrícia? É surreal treinar para deficiência intelectual, porque você ainda pode fazer alguns testes de visão, colocar venda, colocar coisas no ouvido, fazer gesticulação, mas a deficiência intelectual, como é que eu ia treinar isso? Né? Uhum. Aí os meninos me pegaram de jeito, através da amorização. A linguagem do amor era a que falava mais alto. Eu disse, Jesus está me treinando para alguma coisa, viu? Aí foi justamente, eu sentia medo. Mas quando eu chegava lá, gente, eu sei que eu não sou isso tudo, não. Que uma vez me disseram, você tá pensando que você é quem? Você quer ser Xuxa? Mas eu chegava lá, eu quero ser Cristiano Cabral mesmo, com muita honra. Com muita honra. Agora, eu chegava lá, os meninos parecia que eu era sério. Eu dizia, minha gente, eu não sou Ivete Sangalo. Eu dizia assim, eu não sou Ivete Sangalo. Cris. Eles me acolheram. E eu disse, quer saber? Quem vai me ensinar são eles. E foi assim. Uhum. Só para vocês Uhum. entenderem que a gente tem que respeitar o nosso medo, mas enfrentar eles, né? Isso. E aí, é contigo agora, pai. Foi exatamente o que aconteceu com Sandra Beatriz, né? De início ela tinha um medo, mas aos poucos ela foi percebendo através do exemplo, através das outras profissionais que tem na escola, porque como eu ia dizendo, quando a gente assumiu essa gestão, entre as dimensões mais fortes da gestão, que todo mundo sabe são três só, né? Parece pouca, mas dentro dessas três saem infinitas, milhões. A administrativa, a financeira e a pedagógica. Então, a gente optou pela pedagógica. E como a gente tinha pouco recurso financeiro, que eu nem vou falar, porque isso é um capítulo à parte que vai gerar discussão política e finanças, né? Nem domino a área. Então, a gente optou por preservar, investir, acolher mais essa gestão pedagógica, só que com um diferencial, que ela fosse mais humanizada e inclusiva. Foi uma forma que eu encontrei de fazer da Escola Coronel um AEE gigante, digamos assim. A Escola Coronel, ela tem um atendimento individualizado e personalizado e específico, gigante, porque a gente faz acontecer a inclusão aproveitando os limites e as potencialidades, aí tem eu agora, de cada professor, de cada funcionário, de cada estagiário. Então, se eu tenho um brailista na escola, se eu tenho a menina da secretaria, ela é assistente social, a outra é psicopedagoga, a outra é professora de Libras, a outra está fazendo Libras agora para atender um aluno lá no infantil que chegou agora. O sonho dela era que chegasse um aluno surdo para ela treinar Libras. Porque ela disse, eu estou fazendo Libras, mas não tem com quem treinar. Quando foi esse ano, chegou um aluno, ela disse, pronto, meu Deus, graças a Deus. Enquanto, quando eu cheguei na escola, quando chegava um aluno especial, as professoras botavam a mão na cabeça e agora? Eu não quero esse aluno na minha sala, não. A confusão era saber em que sala a gente ia botar o aluno, porque poucas queriam. E quando aceitava, né, naquele embate. Então, hoje a gente já sente que a escola
Não posso dizer que ela é inclusiva 100%, eu acredito que nunca vai ser, né? Mas, assim, a gente consegue que a inclusão aconteça do portão até a minha sala de AE, que é lá no final. Porque a secretaria, as professoras, sabem acolher os meninos quando chega. Às vezes eu até reclamo, que quando eu vejo tá o menino especial sentado na secretaria, no ar-condicionado, com todo... Eu digo, minha gente, o que é isso aí, hein? Isso é hora desse menino estar na sala. Não, deixa a bichinha aí, ela está com calor. Deixa ela aí, eu vou dar o lanche dela. Quer dizer, o aluno não é meu, não é da professora, o aluno é da escola. E ontem eu escutei Tereza Mantoan dizendo, não é o aluno que tem que se adequar à escola, é a escola que tem que se adequar ao aluno. Então, o que é que a gente começou a fazer? A gente começou a acolher esse aluno de uma forma geral. Então, ele está participando de tudo. A gente faz... aí, o que é essa gestão humanizada? É a gente acolher não só a pessoa com deficiência, mas todos os profissionais da escola de uma forma mais humanizada a partir das parcerias. Então, a gente consegue parceria com o psicomotricista, que vem para a escola para fazer relaxamento, para fazer reiki, né? Eu sou reikiana, para fazer alongamento nos dias de prova dos meninos, que está todo mundo desesperado nas provas externas, traz uma psicomotricista, faz alongamento, e isso inclui o professor, que pode não ter uma deficiência aparente, mas todo mundo tem as suas deficiências, né? Se eu tirar o óculos, eu só estou vendo a sombra, né? Então, eu preciso do recurso tecnológico para enxergar. Então, eu também sou deficiente. Essa semana, minha amiga disse assim, eu vou colocar... Tu coloca óculos para ficar intelectual? Eu disse, não, é porque eu não enxergo mesmo. É porque eu não vejo mesmo. Quando Então, se a gente for procurar a deficiência de cada um vai ter. Cada um vai ter a sua limitação. Mas como é que esse professor e esse funcionário vai acolher esse aluno se ele não se sente acolhido na sua limitação ou na sua potencialidade? Verdade. A Jeane está dizendo aqui, Patrícia, que a experiência dela foi o inverso da gente. Ela, Hum. ela passou num concurso, nunca havia trabalhado com alunos sem deficiência. Pois é. E ela queria trabalhar com educação infantil e o povo não queria deixar, porque disse, como é que ela vai trabalhar com um bebê se ela não enxerga? Poxa, então a paixão dela é trabalhar em creche com meninos pequenos. Ela vive querendo fugir da escola, mas eu já disse a ela, você não sai. Por quê? Porque é Jeane quem adequa os nossos materiais. Jeane é quem faz toda a adequação de material na escola, para quando os professores precisam, quando o estagiário precisa, quando eu preciso. Juliana é quem trabalha com a questão do bolinha de pelo. Além do atendimento do menino, a gente tem um projeto bolinha de pelo. Não sei se você conhece, ouviu falar? Não. São o projeto dos cães que atendem as crianças especiais. Eles vão para a escola 2 vezes por mês para atender essas crianças. E a gente, que é professor do AE, prepara uma atividade para trabalhar com o aluno e com o cão. Que legal. Eu quero Então, que você diga, veja. Ivan, o nosso consultor de tecnologia, Ivan, Sim. ele tem um cão-guia, né? A gente vai até fazer Hum, sobre isso, que é bem importante que as pessoas conheçam as diferenças. A gente já falou do cão-guia na live anterior, mas assim, sim. muito rapidamente. Então, ó, vê, diante disso, dessa humanização, de tratar o outro como ser humano, porque a gente não veio nada mais, a gente veio ao mundo nada mais, nada menos para ser humano, entendeu? Então, a gente não veio para o mundo para agir com instinto, a gente veio para o mundo para se humanizar e humanizar o outro que ainda está no processo, né? A gente também Sim. está no processo, então, muitas vezes. E outra coisa, viu, gente? A gente? Eu e Patrícia, a gente é muito assim, verdadeira uma com a outra, a gente não fala só o que a gente quer ouvir, não, viu? A gente fala às vezes o que Se não quer. tivesse gravado o ensaio de ontem, Cris. Não, nem fala, a gente. O ensaio de ontem, eu juro para vocês, dava 3 lives. Não Quase foi? que eu desistia da live de hoje, no ensaio de ontem. Porque é importante também a gente sempre se preocupa com que, assim, trazer o melhor, né, para vocês. E aí, Paty, como é que ficou a questão do apoio às famílias e à criança no ensino remoto? Você falou que Uhum. criaram grupos, né, Isso.
no comunicador instantâneo, porque hoje a gente conhece pelo WhatsApp. Mas o que é o WhatsApp? Ele é nada mais, nada menos, mas com uma grande importância, evidentemente, que um comunicador instantâneo, né? Que cresceu bastante. Minha mãe chegou aí na live. Obrigada, mãe. Apoio Então, vê. no ensino remoto, instruções para o uso da plataforma, grupo de pais e alunos na comunicação instantânea, que, no caso, vocês elegeram o WhatsApp. Mas tem outros. Isso. Tem outros, porque assim, Mas também é, postar no que é mais comum a todos agora, né? isso, porque assim, a prefeitura, ela lançou as plataformas, né? Tem o Simplifica, tem o DTE Olinda, onde os alunos acessam lá, tem os conteúdos, tem as atividades e eles podem fazer. Então, quando eu andei dando uma visitada na plataforma, que não é muito nosso forte, né, nem a nossa especialidade, assim, a gente é um sacrifício. Você foi quem me ensinou a mandar um e-mail, a botar um pendrive, né, a salvar as coisas, que eu não sabia nada disso lá em Assunção, quando eu comecei o mestrado. Imagine agora eu ter que acessar uma plataforma, pegar o conteúdo, salvar o PDF, jogar não sei aonde, ainda não sei. Não Ainda faça estou aqui. nada. Pois é, mas assim, também não tenho vergonha de dizer o que eu não sei e que, assim, estou nessa busca de aprender. É fácil? Não. Né? Aí, quando a gente estava com tudo isso esquematizado, com 1000 planejamentos, que esse ano a escola, 50 anos, né? Nossa escola Coronel, a gente tinha planejado 1000 coisas para esse ano, fora as que a gente fez o ano passado. Nossos alunos foram para o SEMO, tivemos oficinas de máscaras africanas, tivemos jogos escolares e em todos os eventos os alunos especiais participam. Teatro na escola, oficinas de leitura, compramos livros inclusivos para a biblioteca, a prefeitura deu um bônus para a gente comprar livros na biblioteca, então daí a importância da gente ter um gestor que saiba o que precisa aquela biblioteca para atender melhor esse aluno. Que material pedagógico está faltando na sala de recursos para atender melhor esse aluno, né? Então, quando a gente planejou tudo isso, aí vem a pandemia. A gente não pode mais fazer nada, né? Cara a cara. A gente não pode mais estar junto com esse aluno. E agora? Então, a prefeitura lançou essas plataformas, eu andei navegando nas plataformas, percebi que, embora ela não tenha uma aba voltada, específica para a educação inclusiva, mas ela dá para se trabalhar, porque ela está como apoio, e a gente pode pegar o material lá e adaptar, ou orientar esses alunos, pelo menos os maiores, né, do sexto ano, porque o professor do AE, ele atende desde o menino do infantil até a EJA, se tiver na escola. Então, por exemplo, ano passado, antes de eu ser diretora, a gente tinha a EJA. E aí, eu ia 2 vezes à noite para dar um suporte aos alunos da EJA, porque eles não podiam vir no contraturno e eu fazia essa permuta de ir lá 2 dias para dar um suporte a ele, aos professores, para que eles não ficassem soltos. Então, como a gente tem que atender a todas as modalidades que tiver na escola, então a gente tem que dar esse suporte também. Então, a gente pensou no WhatsApp porque era o que a gente imaginou que a maioria tem mais acesso. E quem não conseguisse acessar a plataforma, a gente pega o conteúdo da plataforma e coloca no WhatsApp. Ou ainda faz melhor, pega o conteúdo da plataforma, faz uma videoaula, pega um outro vídeo que tem a ver com aquele conteúdo. Hoje mesmo, agora, antes de eu entrar na live, uma mãe ligou para mim. Diretora, a senhora podia pegar os conteúdos das 4 semanas e botar aqui, porque minha internet caiu, o celular quebrou, perdeu tudo. Aí eu disse, meu amor, agora está meio impossível. Por quê? Primeiro que são 4 semanas de todas as disciplinas. O menino é do 6º ano. Segundo que eu não sou professora especialista das licenciaturas. Então, para eu explicar cada conteúdo agora, vai ficar complicado. O que eu posso fazer é amanhã, eu vou lá, falo com os professores, e aí, de novo, a ponte do professor com a EE e o diretor. Né? Eu vou amanhã falar com o professor, saber qual daquele conteúdo dá para fulaninho, qual é o mais importante que ele não pode perder, que ele não pode deixar de fazer. Aí eu vou ainda adaptar para a deficiência dele ou para a especificidade dele, né?
para deficiência não, que eu não vou adaptar para deficiência, eu vou adaptar para a necessidade dele, dependendo da deficiência que ele tenha, para que ele compreenda esse conteúdo, para que ele possa realizar esse conteúdo. Mas a orientação inicial e fundamental da Secretaria de Inclusão de Olinda não é que a gente dê atendimento educacional especializado online, porque não tem como, né? Se a proposta é ser concreta, se a proposta é ser específica, se a proposta é ser adaptada, como é que eu vou fazer isso à distância, às vezes com um aluno que tem hiperatividade, que não para meia hora no computador? Não tem como, né? Então, eles orientam o quê? A gente vai fazer um acolhimento, a gente vai trabalhar a questão das memórias afetivas, a gente vai trabalhar a questão desse apoio à plataforma, a gente vai trabalhar a questão do apoio às famílias de baixa vulnerabilidade, como é que ela vai conseguir o auxílio, o BPC, como é que ela vai conseguir esse auxílio do governo, qual é o dia que ela vai buscar o kit, porque tudo isso também é função do AEE. E eu, enquanto gestão também, tenho que estar fazendo essa ponta. Opa, então, veja como é importante, né? tem uma pergunta aqui. Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Certo. Eu não sei, porque não dá para ver se é uma interrogação. Enfim, é fundamental que o professor de AE aprenda tanto Libras como Braille para que o aluno se sinta acolhido. É fundamental, realmente é. Agora, infelizmente, a gente sabe que as formações para esse profissional de AE, elas não são muito populares, né? Os preços normalmente são caríssimos, e assim, depende também, requer um tempo, como você tinha colocado antes, um tempo intensivo de estudo. Que nem sempre a gente com dois vínculos, porque normalmente quem é professor numa área de AE, ele é regular no outro, ou ele tem uma outra função, né, ou de coordenação, ou seja, do que for. Então, assim, a maioria dos cursos que eu fiz, alguns foi pela prefeitura, sim, mas muitos foram particulares. Eu fiz formação com o PEX, eu fiz formação na escola apoio, eu fiz formação, não o curso da aba, que é caríssimo. Ainda ontem eu estava conversando com uma vizinha que tem filho autista. Ela me perguntando, você recomenda o aba? Eu digo, se você puder pagar pela formação para fazer, e se para o seu filho for bom, porque o aba é maravilhoso, mas não é para toda e qualquer criança, vai depender da especificidade, né? Uma questão de legislação quanto a pessoa ensinar a pessoa com deficiência via ensino remoto. Tem alguma. Tu sabe dizer isso? Também se Olha, porque para a questão da inclusão ou para o porque ensino remoto no geral? não, essa questão de, por exemplo, eu estou aqui com você porque eu dou muita, você sabe que o meu conhecimento ele abre brechas para eu dar aulas online e de todas as formas, porque Sim, as pessoas assim bem sim. rápido. Eu já dava aula de metodologia científica Uhum. há 10 anos atrás pelo computador, né? Isso é metodologia científica, que nem é a minha área de principal, mas eu me especializei. Eita, Patrícia, tem 1 minuto e meio para a gente acabar a live. Ixi, Maria. Tchau, então. Não, então não, 1 minuto é muito Porque pouco. se eu vou falar, não vai dar. A participação, Sim, feche, então. Sandro, tio César, Betânia. Gente, um beijão para quem eu não consegui falar, mas amo todos que entraram. Deixa eu só falar uma coisinha. Tem um livro de Ah, tecnologia de inclusão que eu estou mandando gratuitamente por e-mail. Aí, quem quiser, sim, pede pelo direct. Ele está aí nos meus stories, nas minhas coisas aí do Instagram, no meu feed. E se vocês sim. quiserem, manda pelo direct o e-mail de vocês ou manda um e-mail para cabral.cris@gmail.com. O Cris é com CHRIS, cabral.chris, gmail.com. Certo. Cabral.gmail.com. Sim, sobre essa questão da legislação, até onde eu saiba, eles estão no Conselho Nacional de Educação ainda discutindo essas questões da legislação, né? Mas o MEC, ele autorizou
essa educação online. Agora, a prefeitura também diz que está em cima de tudo que a LDB garante enquanto processo de pandemia, né? Não é uma coisa para se estabilizar. Quero te agradecer de todo o coração por essa participação, por a parceria, por a amizade, por tudo. Agradecer a Deus ter colocado você no meu caminho, por tantas coisas que só nós duas sabemos dos nossos bastidores. E agradecer a todo mundo que está aqui e divulguem a nossa live, que é muito importante. Eu que agradeço. Agradecer a todos os professores, a Escola Coronel enquanto equipe, e dizer que estamos juntos para continuar fazendo dessa escola a mais inclusiva